Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério da semana 13 a 19 de abril. Selecionamos algumas partes dessa reunião e tenho certeza que pode te ajudar a preparar melhor a sua reunião também. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco toda semana para juntos prepararmos partes importantes de nossa reunião semanal. Vamos juntos agora, como dito, preparar tesouros da Palavra de Deus, que tem um tema muito importante. Jesus mostrou um grande amor. Se você está com essa designação em sua congregação, fique até o final do vídeo e tenho certeza que pode facilitar a sua preparação. Se você é apenas ouvinte, tenho certeza que isso vai te encorajar, te fortalecer e te mostrar por que devemos ser gratos pelo sacrifício de Cristo. Então vamos iniciar o nosso discurso assim. Hoje vivemos num mundo onde o amor muitas vezes é superficial, baseado em sentimentos ou interesses. Mas a palavra de Deus mostra um tipo de amor muito mais profundo, o amor sacrificial. Jeová nos deu o maior exemplo desse amor por meio do seu Filho Jesus. É só analisar algumas profecias e relatos bíblicos que conseguimos ver claramente o quanto Jeová nos amou. Vamos iniciar analisando o livro de Isaías, o capítulo 53, o versículo 3, que diz assim: Ele foi desprezado e evitado pelos homens. Era um homem que sofreria a dor e que estaria familiarizado com a doença. É como se o seu rosto estivesse escondido de nós. Ele foi desprezado e não o levamos em conta. Jesus não foi rejeitado por fazer algo errado. Pelo contrário, ele só fez o bem. Mesmo assim, foi ignorado, criticado e tratado com desprezo. Mas essa sua determinação de fazer o que é certo, mesmo sofrendo mal, foi positivo. Pois além de cumprir a palavra de Deus, ele motivou outros a o seguirem, pois viu o seu belo exemplo. Isso é interessante e nos faz refletir. Será que eu tento me ajustar meu comportamento por causa de amigos, só para ser aceito? Bem, se temos essa tendência, o exemplo de Jesus nos ajuda nesse sentido, pois ele foi até o fim, mas não mudou quem ele era. Ele preferiu aceitar o sofrimento. Veja, se não é isso que diz Isaías, o capítulo 53, agora o versículo 7. Ele foi oprimido e deixou-se atribular, mas não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro ao abate, como uma ovelha que fica em silêncio diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Perceberam? Jesus não abriu a boca, não se defendeu e nem desacatou. Somente deixou que se cumprisse as Escrituras em sua vida. Mas Jesus ele poderia ter se livrado muito bem dessa situação. Era só fazer o que todos queriam que ele fosse, rei da humanidade. Mas não, Jesus não se deixou levar por influências, mas aceitou aquilo que seu Pai havia determinado, ser fiel até o fim e salvar a humanidade do pecado e da morte. Jesus ele foi tratado com muita injustiça, mas manteve o controle da situação sem revidar. E por ter tido essa postura, ele cumpriu Mateus 26:67, quando ele foi esbofeteado e humilhado. Ele fez isso tudo e se comportou de tal maneira por amor a seu Pai Jeová e para levar nossos pecados embora. Note-se, não é isso que diz agora em Isaías, o capítulo 53, versículo do 10 ao 12. Mas foi da vontade de Jeová esmagá-lo. Ele o deixou adoecer. Se tu apresentares a vida dele como oferta pela culpa, ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias. E por meio dele será realizado o que agrada a Jeová. Por causa da sua angústia, ele ficará satisfeito com o que verá. Por meio do seu conhecimento, o justo, meu servo, trará uma posição justa a muitos, e ele levará os erros deles.
Por isso que lhe darei uma porção entre os muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus, no seu infinito amor, estava disposto a passar por tudo, porque ele sabia que o seu ato de amor iria abrir portas para que muitas pessoas tivessem não só seus pecados perdoados, mas também uma esperança de vida eterna. Por isso que, em seus últimos momentos de vida, ele disse ao seu Pai: está consumado. Ou seja, realizei aquilo que vim realizar, e agora entrego minha vida em suas mãos por amor. Tudo o que Jesus fez foi motivado por amor a Jeová. Que a morte de Jesus para nós não seja em vão. Que possamos mostrar através de nossas ações o quanto somos gratos pelo sacrifício. Somente assim estaremos agradecendo pelo grande amor que Jesus mostrou por cada um de nós. Vamos agora encontrar algumas joias espirituais do livro de Isaías, capítulo 52 e o capítulo 53. Então vamos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Isaías, o capítulo 52, o versículo 11, que diz assim: Retirem-se, retirem-se, saiam daí, não toquem em nada impuro, saiam dela, mantenham-se puros, vocês que carregam os utensílios de Jeová. A pergunta: o que podemos aprender com essa ordem profética? Então eu respondi da seguinte forma: eu aprendi que quando estamos designados para um serviço especial, devemos não só fazer de coração, mas estar limpo em sentido moral e espiritual para que o meu sacrifício seja sem defeito. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns versículos e fazer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o livro de Isaías, do capítulo 52, o versículo 7, que diz assim: Como são lindos sobre os montes os pés daquele que traz boas novas, do proclamador da paz, daquele que traz boas novas de algo melhor, do proclamador de salvação, daquele que diz a Sião: seu Deus tornou-se rei. Esse versículo destaca o valor de levar boas notícias. Para Jeová, não importa a aparência ou a habilidade, mas a disposição de anunciar a mensagem. Isso me ensina que, mesmo que eu me sinta inseguro no ministério, sou precioso a Jeová quando falo da esperança. Esse meu esforço é visto como algo bonito por Jeová. Agora, Isaías 52, o versículo 11. Retirem-se, retirem-se, saiam daí. Não toquem nada impuro, saiam dela. Mantenham-se puros, vocês que carregam os utensílios de Jeová. Jeová ele orienta seu povo a manter pureza ao servi-lo. Isso envolve escolhas morais e espirituais e até associações. Isso me ensina que preciso avaliar constantemente minha atitude e ambiente que me encontro, garantindo que nada atrapalhe minha amizade com Jeová. Agora Isaías 52, o versículo 13. Vejam, meu servo agirá com perspicácia. Ele será enaltecido, será elevado e grandemente exaltado. Jesus ele agiu com sabedoria mesmo sob pressão. Confiou totalmente em Jeová para lhe ajudar. Isso me ensina que quando eu enfrento, ou se eu enfrentar situações onde preciso tomar decisões difíceis, preciso imitar Jesus, sendo equilibrado e confiando na proteção de Jeová. Agora Isaías, o capítulo 53, o versículo 3. Ele foi evitado e desprezado pelos homens. Era um homem que sofreria a dor e que estava familiarizado com a doença. Era como se o seu rosto estivesse escondido de nós. Ele foi desprezado e não o levamos em conta. Jesus ele foi rejeitado mesmo fazendo o bem. Isso mostra que servir a Deus nem sempre traz aprovação humana. Isso me ensina que não devo me desanimar
quando sou incompreendido ao fazer o bem, mas devo continuar firme, pois terei também a aprovação de Jeová. Aí em Isaías 53, agora o versículo 5. No entanto, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e, por causa das suas feridas, fomos curados. Esse versículo destaca o valor do sacrifício de Jesus, que possibilita cura espiritual e vida. Isso me mostra o quanto devo ser grato e posso mostrar por meio das minhas atitudes e por segui-lo integralmente. 53, agora o versículo 7. Ele foi oprimido e deixou-se atribular, mas não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro ao abate, como uma ovelha que fica em silêncio diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Mesmo sofrendo injustamente, Jesus não revidou, demonstrou controle e confiança em Jeová. Isso me ajuda em diversas situações onde preciso controlar o impulso de dizer algo, pois pode piorar a situação. Mas assim como Jesus, preciso manter a paciência e confiar em Jeová. Isaías 53, agora o versículo 11. Por causa da sua angústia, ele ficará satisfeito com o que verá. Por meio do seu conhecimento, o justo, meu servo, trará uma posição justa a muitos, e ele levará os erros deles. Nós, como cristãos, temos a certeza que a morte de Jesus Cristo não foi em vão, pois além de nos salvar do pecado e da morte, nos dá uma garantia segura para o futuro. Isso me ensina que devo mostrar muita gratidão por meio de minhas ações, obediência e fé ativa. Vamos agora preparar a última parte de nossa reunião Vida e Ministério. Faça seu melhor no ministério. Vamos iniciar fazendo a designação número 4, que é iniciando conversas. Essa parte ela tem 4 minutos e será feito de casa em casa. Ofereça um estudo bíblico. Então podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Olá, bom dia, me chamo Maria, como você se chama? Então a moradora, ela diz: Bom dia, me chamo Ana, o que deseja? Maria continua: Como você já deve ter percebido, eu sou uma testemunha de Jeová, e hoje tiramos essa manhã para compartilhar com nossos vizinhos e amigos uma mensagem consoladora da Palavra de Deus. E gostaria muito de compartilhar com você. Posso? Então Ana diz: Pode sim. É sempre bom começar o dia ouvindo algo bom. Então Maria fala: Você já parou para pensar como seria se tivéssemos a oportunidade de viver para sempre aqui nesta terra, em paz e segurança? Então Ana diz: Olha, confesso para você que não. Mesmo porque sempre que ouvimos algo relacionado a viver eternamente, a gente já pensa no céu, com Jesus, nunca na terra. Então Maria diz: Entendi, e faz todo sentido. Mas, e se essa vida eterna fosse nessa terra, modificada, exatamente um paraíso? Então Ana diz: Para mim faria até mais sentido, pois toda experiência de vida que temos é na terra. Já estamos acostumados com ela. Para mim, seria ótimo. Então Maria diz: Que bom que você pensa assim, pois a Bíblia mostra exatamente essa promessa. Veja aqui em Salmo 37, 29. Então, após a leitura, você diz: Viu que promessa maravilhosa? Então Ana diz: Sim, de fato é muito bom mesmo. Mas como podemos conseguir viver num lugar assim? Maria diz: Bem, Ana, Deus diz que precisamos aprender sobre ele e seu filho e viver de acordo com sua vontade. E para que consigamos fazer certinho como Deus deseja, o ideal é estudar as orientações que ele deixou para nós, registrado na Palavra de Deus. Se desejar, podemos aprender mais sobre esse assunto e outros assuntos que vai nos habilitar a viver para sempre. Ana fala: E como seria essa consideração? Maria diz: Podemos fazer, se ficar bom para você, uma vez por semana, uma consideração na Palavra de Deus.
Você pode escolher o melhor dia, horário, aí eu venho aqui. Então Ana diz: perfeito. Então me deixe seu contato, pois aí me organizo e vejo um dia tranquilo. Então Maria diz: ótimo, anota aí. Então aqui a gente finaliza a primeira designação e com certeza baseada na lição 4.4. Vamos agora preparar a designação número 5, iniciando conversas. Essa parte ela tem somente 3 minutos, também será de casa em casa. Fale sobre uma das verdades do apêndice A da brochura Ame as Pessoas. Então podemos iniciar assim. Maria diz: bom dia. Moradora responde: bom dia. Maria continua: me chamo Maria, como você se chama? A moradora se apresenta: Ana. Maria diz: é um prazer falar com você. Estamos trazendo hoje uma palavra de consolo e esperança. Posso te mostrar? Então Ana diz: pode sim. É sempre bom ouvir uma palavra de consolo e estou precisando. Maria diz: posso te ajudar em alguma coisa? Ana fala: não, está tudo bem. É que recentemente perdi uma amiga muito próxima. Éramos como irmãs, mas infelizmente ela foi diagnosticada com uma doença grave e acabou falecendo. Maria diz: meus sinceros sentimentos. Realmente perder alguém que amamos não é nada fácil. Ana fala: nem fala. Mas não tem jeito mesmo, vamos em frente. Maria diz: você sabia que na palavra de Deus, Jeová diz que haverá uma ressurreição de todos que já morreram? Ana fala: é mesmo? Essa é novidade. Maria diz: sim, vou te mostrar. Veja aqui o livro de Atos 24:15. Após a leitura, você diz: viu que promessa maravilhosa? Já pensou no futuro ter a oportunidade de ver novamente todas as pessoas que amamos? Então Ana diz: seria realmente maravilhoso. Mas como podemos ter certeza que isso vai acontecer? Maria diz: terei um imenso prazer em lhe mostrar. Qual é o melhor dia e horário para conversarmos sobre isso? Então aqui a gente finaliza a segunda designação número 5, e também está de acordo com a lição 3.3. Vamos agora preparar a última designação número 6, cultivando o interesse. Essa parte terá 5 minutos, será feita de casa em casa. Ofereça um estudo bíblico para uma pessoa que assistiu à celebração. Então podemos iniciar assim. Maria, ela diz: boa tarde, Ana, tudo bem? Então Ana responde: boa tarde, Maria, tudo bem sim, entra, por favor. Então Maria diz: obrigada, dá licença. Então, já sentadas na mesa, Maria continua: na semana passada você estava com tanta pressa que não conseguimos conversar direito no final da celebração. Então Ana diz: verdade, menina, mas foi culpa minha. Esqueci que tinha combinado de sair com meu esposo. Aí, se eu não fosse, ele ia ficar triste comigo. Entende, né? Então Maria diz: entendo perfeitamente. Mas que bom que hoje teremos tempo. Eu gostaria de inicialmente mostrar aquele vídeo que eu havia falado com você, se lembra? Então Ana vai dizer: sim, me lembro. Você estava mencionando a necessidade de estudar a palavra de Deus. Então Maria diz: exatamente. Então te mostrarei hoje. Veja que vídeo interessante tem o tema: por que estudar a Bíblia? Veja. Então, finge que viu o vídeo e depois pergunta: o que achou? Então Ana vai responder: achei interessante, pois tudo que mostrou aí é o que queremos que acabe, mas infelizmente não sabemos como. Somente Deus pode dar as respostas a essas perguntas tão difíceis. Então Maria diz: sim, somente a Bíblia pode nos ajudar a entender tudo o que acontece, e principalmente como Deus vai acabar com tudo isso. E ele prova isso. Veja aqui em 2 Timóteo 3,16 o que diz. Então, após a leitura, você diz: percebeu? A Bíblia, ela pode nos ensinar a compreender tudo que Deus promete para o futuro, pois através dela adquirimos conhecimento e sabedoria.
e você pode também entender mais profundamente seus ensinamentos. O que acha de considerarmos um pouco toda semana a palavra de Deus? Pode ser no melhor dia e horário que você quiser. Então Ana diz, pode ser. Vamos fazer assim, eu vou me organizar e falo com você, pode ser? Então Maria diz, claro. Então Ana finaliza, perfeito. Então me dá só um minutinho que eu vou passar um café para nós. Então aqui a gente finaliza a última designação, a designação número 6, cultivando o interesse, e também ela usou muito bem a lição 8.3. Então muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.